Senhor, eu preciso de Ti. Cumprimentamos a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos nesse momento. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, chegamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer ao Pai querido por ter nos cuidado, por ter nos guardado até aqui. Muito obrigado, Pai. Ó Deus, colocamos nossas vidas nas Tuas mãos e Te pedimos, Senhor, que venha nos orientar, venha nos corrigir, Senhor amado. Venha, Senhor, nos abastecer com o Teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora toda força contrária, toda doença, todo pensamento ruim, tudo que não presta, eu repreendo agora em o nome santo do Senhor Jesus. Cai por terra agora todo mal e que todos possam sentir abraçados e tocados pela mão poderosa do nosso Senhor Jesus. Também te pedimos nesse momento, ó Pai querido, que venha ungir o Teu servo, Pai, vem derramar sobre ele a Tua unção e o Teu Espírito Santo. E no momento, meu Pai, que ele vai estar explicando, Senhor, vai estar ensinando a Tua palavra, Pai, que ele seja, meu Pai, abastecido com o Teu Espírito Santo, e que ele possa, meu Pai, fazer a Tua vontade, Senhor, e que ele possa, meu Deus, explicar com palavras fáceis que todos possam entender. Em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço, Paizinho querido, porque podemos mais uma vez estar na Tua presença, porque podemos mais uma vez, ó Pai, Te adorar, Te exaltar, Te louvar, ó Pai querido. Muito obrigado por esse momento especial. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Sabemos, meu Deus, que muitas pessoas não têm uma oportunidade de Te louvar, de Te adorar e de Te agradecer. Muitos nem se dão o luxo, Senhor, de se chegar na Tua presença. Mas eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos dá cada dia mais uma oportunidade de chegar na Tua face, buscar a Tua face, colocar o nosso fardo pesado a Teus pés e nos dar de volta um fardo leve. Muito obrigado, meu Pai. Coloca, Senhor, essa live na Tua presença e Te peço, meu Deus, que venha tocar em cada coração, que for ouvir, que for ver, Senhor, essa live, que possam sentir, Senhor, o Teu Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao receber o Espírito de Deus, Jesus ao deserto foi guiado para passar 40 dias jejuando. Mas meu Jesus por Satanás foi tentado. Ele usou a palavra santa de Deus para que Jesus
Deus. Assim queremos estar saudando os nossos queridos e amados ouvintes com a gloriosa e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como já colocamos, ali anunciamos no Face, queremos levar para você uma mensagem de amor, alegria, esperança e otimismo em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Como sempre temos dito, nesta canção, nesse hino, nesse louvor, não é diferente também. Nós queremos com isso dar ênfase àquilo que nós anunciamos, o que está em conformidade com a palavra de Deus. O inimigo, ele conhece a Bíblia como mais que muitos que se dizem ser cristãos ou crentes, né? Ele conhece a Bíblia. Tanto é que Satanás usou a palavra de Deus para tentar o Filho de Deus. Mas o Filho de Deus, com certeza, jamais ele cederia ou ele se prostraria diante de Satanás. E nós também não devemos, de forma alguma. Nós precisamos nos revestir do Espírito Santo de Deus e estar fortalecidos na graça de Deus para não permitir que o inimigo venha nos tentar. Ele vai tentar, mas que nós não sejamos iludidos, que nós não sejamos enganados e que nós possamos ter então essa fortaleza em Cristo Jesus. Sermos fiéis, termos a fidelidade para com Ele, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. O escolhido. Não tema, meu filho, eu estou contigo. Pode trabalhar onde você quiser. A obra é minha, vou te abençoar. Contigo estarei quando você orar. Quando nos enfermos as mãos colocar e o meu santo nome você invocar, enviarei bênçãos e a minha unção e o seu ministério irei abençoar. Já te conheci no ventre materno, para minha obra você escolhi. Já te separei e pus um sinal. Meu filho, não temas, eu estou aqui. Filho, não esqueças, fostes escolhido. Tua alma comprei quando na cruz morri. Meu precioso sangue lá foi derramado para que você pudesse estar aqui. Estando na obra, tu és perseguido. Furioso inimigo tenta atrapalhar, impedindo assim o vosso trabalho, criando contendas pra te sufocar. Já te conheci no ventre materno, para minha obra você escolhi. Já te separei e pus um sinal. Meu filho, não temas, eu estou aqui. Enquanto a obra é abençoada, jamais, irmãos, podemos nos calar. A seara é grande, é o nosso dever, o amor de Cristo a todos anunciar. Pois já somos mais do que vencedores, porque esta obra aprovada está. Já foi registrada pelo Rei dos Reis, e Ele nos manda nela trabalhar. Já te conheci no ventre materno, para minha obra você escolhi. Já te separei e pus um sinal. Meu filho, não temas, eu estou aqui. Glórias a Deus. Você é um escolhido. Você é um escolhido porque você teve o privilégio de vir ao mundo
Então não pense que você não é um escolhido, você é um escolhido. A diferença está entre você aceitar esse chamado de Cristo para também ajudar na sua obra, para propagar a sua palavra, para angariar almas para o seu reino. A diferença está entre você aceitar ou não, porque você já é um escolhido. Nós sabemos como acontece a fertilização, como é que acontece que você chega a vir ao mundo, de que forma que isso, como é o procedimento. Você é escolhido entre milhões para ser um escolhido. Então, não espere que alguém venha profetizar que você é um escolhido, que você tem um chamado. Que você... Não. Isso já provém de Deus, já é da natureza de Deus. Deus já te escolheu do ventre da tua mãe. No momento em que aquele óvulo foi fertilizado ali, que foi, você já está sendo chamado por Deus, porque você já é um escolhido. Você poderia ser um daqueles que não teve a oportunidade de ser fertilizado ou de ter essa oportunidade de vir ao mundo. Então, dê graças a Deus que você já é um escolhido, já é um chamado, já é alguém que já tem esse chamado pela parte de Deus. Glória a Deus. Deus fez o grande universo com todas as estações, de todas a primavera, mas chama nossa atenção. Tem flores por todo lado, nas matas, campos e lagos, as manhãs de primavera deixam o dia perfumado. Até mesmo beija-flor agradece todo dia por Deus ter criado as flores que trazem tanta harmonia. A gente é o seu sustento, usando a sabedoria, voando de flor em flor, cantando com alegria. Cada estação do ano Deus criou com muito amor. Foi tudo bem planejado pelo nosso Criador. Precisamos do inverno, do verão que faz calor. Outono tem lindos frutos, primavera tem a flor. Assim segue a natureza com a beleza que tem. O sol ilumina o dia e logo a noite vem, com a lua e as estrelas iluminando também. Obrigado, Pai querido, as bênçãos de ti provém. Glórias a Deus. Muito bem. As bênçãos provêm do Pai. As bênçãos provêm de Deus. Através do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bem. Vamos para a palavra de Deus nesta noite. E como sempre falamos aqui, são palavras para que nós possamos ver uma luz no horizonte, para que haja uma esperança em nós, para que haja um otimismo. Quando
no mundo só se fala em problemas, situações caóticas, problemas adversos, em todos os sentidos, na saúde, na prosperidade material, enfim, são tantos os problemas que se ouve o mundo propagar e o mundo propagandear. E nós não, nós queremos propagandear algo maravilhoso, que nós temos um Deus, um Deus maravilhoso que tem misericórdia de nós. Nós queremos propagandear que nós temos um Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, que está atuando como advogado junto do Pai, lá, à destra do Pai. Ele está lá para nos defender, basta nós levarmos a nossa questão a Ele. Como que um advogado vai te defender se você não leva a questão a Ele? Um advogado não vai simplesmente chegar diante de ti e profetizar algo que tem que trabalhar em sua defesa. Não. Jesus está lá, Ele está à destra do Pai, Ele está esperando, Ele está lá e Ele quer pegar a nossa causa. E Ele não cobra 25% e nem 30%. Pode ter certeza. Ele vai trabalhar e Ele já deu, Ele pagou isso. Na verdade, Ele pagou com o seu próprio sangue, com a sua vida, para nos livrar desses pecados. Ele, além de Ele pagar, Ele ainda vai advogar por nós, Ele ainda vai nos defender. Então, você não vai precisar pagar. A única coisa que você precisa pagar, sabe qual o pagamento que nós precisamos fazer? É nós renunciarmos a algumas concupiscências que nós, às vezes, ela está encruada em nosso cotidiano, na nossa vida. Então nós precisamos, às vezes, renunciar a certas coisas que às vezes são pesadas para nós. Mas no momento que nós fizermos isso, nós já estamos em ligação com o nosso advogado e ele vai interceder junto ao Pai e ele não perde causa. Mas, como eu já falei, nós precisamos abrir o nosso coração e chegar a Ele contentamente e confessar aquilo que está nos perturbando. Precisamos confessar os nossos pecados. Muitos pensam que não precisamos. Não, nós precisamos confessar nossos pecados, sim. Se nós não confessarmos, nós estamos nos achando, quem sabe, acima, muitas vezes, do próprio Cristo Jesus, acima do nosso Deus. Porque nós temos que entender que somos pecadores. E quem tem pecados, ele precisa confessar esses pecados. Confesse-os para Jesus. Fale. Abra-se. E tem mais. Se você tem ofendido teu irmão, procure falar com ele. Peça perdão a ele. Porque se você não perdoar o seu irmão, também ele não vai te perdoar. Eu preciso ensinar aquilo que a palavra me ensina, porque ele nos ensinou. Ele disse que ele só iria nos perdoar se nós perdoássemos a quem nos tem ofendido. Ou aqueles, muitas vezes, nós pensamos que nós estamos corretos, nós estamos certos, e os outros estão errados. E às vezes não é bem assim, né? Porque o homem é um ser humano e ele é falho. Então, vamos procurar, de uma forma ou de outra, plantar esse amor, levar esse amor. E o amor não, muitas vezes não quer dizer concordância, porque às vezes as pessoas confundem o amor com concordância e colocando as coisas muitas vezes sem limites. Então, para eu ter amor por alguém, não é necessário que eu tenha que concordar com as ideias daquela pessoa. Eu preciso fazer com que ela entenda que o amor que eu tenho para com ela é um amor que ele tem que ter uma regra, ele tem que estar embasado, ele tem que ter um embasamento. E esse embasamento chama-se a palavra de Deus, o amor de Jesus Cristo. Então, não é que Jesus não amava aqueles que estavam ali, os cambiadores, ele os amava, mas ele não amava as suas atitudes, ele não amava as suas obras. Então, precisamos compreender, não é que Jesus não ama certas pessoas que
pratica uma abominação. A pessoa em si, ele ama, mas ele não pode amar o ato, a ação. E se essa pessoa não se converter desse ato, desta ação, essa pessoa não vai alcançar a salvação e nem a vida eterna. Vamos para o livro de Jeremias. É o profeta chorão, né? Muitos dizem assim, o profeta chorão. Jeremias. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Veja que palavra maravilhosa do próprio Deus. Próprio Pai. Né? Ele nos diz assim, no versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus aqui está dizendo assim, ó, eu conheço os pensamentos, e sei o que eu estou pensando. Eu, como Deus, como Pai, o meu pensamento ele é de paz, e nunca vai ser de mal. O pensamento de Deus não é de mal. Às vezes é correção, né? Às vezes é uma admoestação, às vezes é uma exortação, mas ele não pensa mal do ser humano, daqueles que são a sua imagem e semelhança. Ele disse, pensamentos para vos dar, que eu possa depois no final ali dar um final feliz para vocês. Então eu não quero passar o mal para vocês, eu quero passar o bem. Então nós precisamos começar a analisar, queridos e amados, na situação em que nós vivemos, Deus ele não quer o mal para nós. Pode ser que estejamos pagando, né, passando por uma exortação, uma admoestação, porque isso provém de Deus, sim, pelos atos falhos ou abomináveis que alguns entre nós cometem. E aí, às vezes, toda uma nação paga, né? E precisamos compreender que Deus, ele é justiça. Assim como ele é um amor, é o amor, ele também é justiça. Então, ele precisa muitas vezes exortar seus filhos para ver se salva. Eu vou pegar um exemplo bem prático, bem simples. Eu nem sei por que eu vou falar isso agora. Vou falar do Carnaval de 2020. Um exemplo bem prático. Naquele momento em que estavam fazendo aquela abominação com o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estavam tripudiando, fazendo aquelas encenações, como se aquela imagem fosse Jesus Cristo, como se fosse Ele que estaria ali. Se naquele momento Cristo voltasse, aquelas pessoas, todas, com certeza, o destino delas seria o inferno. Então, Deus trabalha de uma forma um pouco diferente. Então, Ele dá uma oportunidade para que até mesmo aquelas pessoas possam reconhecer. Mas serve também de exemplo para nós que muitas vezes somos aqueles que assistimos, os assistentes, nós somos aquelas pessoas que veem essas coisas e às vezes não conseguimos nos incomodar com isso. Quando precisamos, sim, nos incomodar, precisamos nos levantar, nós devemos nos opor. Então ele dá uma oportunidade para que aqueles possam ainda se arrepender. Porque ele diz aqui, ó, então me invocareis. Essas pessoas têm a oportunidade ainda de invocar a Deus. E ireis e orareis a mim. E orar a Deus. E eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então não é simplesmente dizer que não, vou buscar a Deus, mas precisam ir de coração contrito, arrependido. Precisa ter realmente seriedade
precisa ir com honestidade e dizer, não, realmente eu falhei. Não devia ter feito isso. Por que que eu fiz? Meu Deus, misericórdia. Essas pessoas têm a oportunidade de pedir misericórdia. Então, como eu disse, Deus sempre ele nos dá oportunidades. Ele também deu oportunidade para estas pessoas, para que esses que cometeram esses atos e a todos que aprovam esses atos profanos diante de Deus tenham a oportunidade de se voltar para Deus. E esta é a mensagem que nós queremos transmitir, que há sempre uma esperança. Nós estamos pagando um preço, certamente estamos pagando um preço por atos errôneos, por abominações, por tantas coisas que são cometidas pelo povo do mundo. Como o pastor vai dizer que é do mundo? Pessoas que são do mundo, porque pessoas que praticam tais atos, elas não têm o Espírito de Deus, elas têm o Espírito do mundo, espírito mundano. São ímpios. Às vezes até nem confessam ser ou não professam ser ateus, ou outro, mas são ímpios por praticarem blasfêmias, praticarem esses atos abomináveis diante de Deus. E aí todo um povo acaba pagando. Baseado em que nós podemos afirmar isso? Nós podemos afirmar isso baseado em fatos bíblicos também, como nós vimos quando o profeta Jonas foi chamado por Deus e enviado para Nínive. Toda a história de Jonas nós já conhecemos. Não vamos estar pregando sobre Jonas hoje, mas vamos falar só para nós trazermos um outro exemplo. Toda uma nação estava sofrendo. Eu não creio que 100% daquela nação estava vivendo em abominação, estava vivendo em corrupção. E aí Deus delega a Jonas, você vai e prega para Nínive que nós vamos cobrar. A sentença virá. Nós vamos destruir a cidade. Nós vamos destruir aquele povo. E o poder está com Deus. O maior poder existente está em Deus. Nós temos um segundo em poder, que é Satanás. Quando eu falo Deus, eu falo em um Deus triuno. Falo em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então, o poder está em Deus, mas o segundo maior poder está em Satanás. Pela permissividade de Deus, pela permissividade de Deus. Porque Deus permite que ele haja. Então, aquele povo estava realmente vivendo em atos abomináveis, corruptíveis, enfim, e Jonas foi então encarregado de entregar esta profecia para a cidade de Nínive. E o que aconteceu? Exatamente aquilo que eu estou querendo passar. Que nós não podemos perder a esperança. Certamente lá tinha alguém que ainda era fiel a Deus. Era alguém que se comunicava com Deus, alguém que falava com Deus. Falar com Deus quer dizer orava. Não que vai poder falar com Deus, porque isso não... jamais alguém viu a Deus. Mas falar com Deus nós podemos. Hoje podemos falar com Jesus. E Jesus sim foi visto. Ele passou por esse mundo terreno aqui. Ele passou por aqui. Ele conviveu com os homens. Ele viveu em carne e osso. Ele passou por um período humanista. E ele sim foi visto. Ele andou com o povo, ele falou com o povo, ele conviveu com o povo. E creio eu que alguém orava.
para que quando Jonas chegou ao rei de Nínive e entregou essa mensagem, o rei de Nínive amoleceu seu coração, proclamando ali então o jejum, proclamando oração e o arrependimento. E isso às vezes está fazendo falta em nossa vida. Nós não podemos ser crentes de carteirinha, nós não podemos ser cristãos de carteirinha porque nós pertencemos a uma denominação, porque nós pertencemos a uma congregação. Não. Isso é o que menos importa. Sim, nós precisamos congregar, nós precisamos ter, sim, o nosso local de culto. Nós precisamos congregar com uma denominação, em um templo. Nós temos que ter um lugar para nós irmos adorar a Deus, louvar a Deus, fazer as nossas ações de graça. Precisamos sim. E isso também é bíblico e é inevitável para quem quer a salvação. Mas não é a denominação em si que muitas vezes vai fazer a diferença. A diferença vai fazer se alguém não está ensinando corretamente. Então ele está te levando para a perdição, você está sendo encabrestado para ir para o matadouro. Ele está te levando para a perdição, está te levando para o lado oposto. Porque não vai pensar, porque foi o pastor que ensinou, que você vai alcançar a salvação. Porque foi o pastor que ensinou de uma forma errada e você está seguindo, porque você está sendo alertado e você tem uma palavra de Deus em sua mão e existe no mundo o Espírito Santo de Deus para nos exortar, para nos corrigir, para nos dar essa inteligência, esse entendimento. Então, eu não prego denominação, eu prego a palavra de Deus e prego aquilo que o Espírito Santo me induz a pregar. Então, eu não estou dizendo que seja a denominação A, B ou C, porque isso é o que menos... O nome não vai importar para Deus e nem para Jesus. O nome não importa nada e não vale nada. Porque já se fala isso quando nós vamos abrir um comércio, às vezes nós colocamos ali um nome fantasia. Porque precisa ter um nome, então você coloca um nome fantasia. Mas o que vai valer para nós lá, judicialmente, é o CNPJ. Na igreja do Senhor, agora estou falando de igreja do Senhor, na igreja do Senhor o que vale é a nossa identidade. Não a nossa RG, mas a nossa identidade pessoal, as nossas ações, de como nós procedemos, de como nós vamos proceder. E isto inclui o conhecimento, porque nós temos a Bíblia ao nosso alcance. Se não buscamos na Bíblia, vamos buscar em quem prega a verdade. Mas precisamos sim buscar na Bíblia para ver se aquele que está pregando a verdade. Ou está apenas sendo mais um falso profeta, aqueles que a Bíblia tanto condena. Precisamos consultar a Bíblia e consultar o nosso professor máximo, que é o Espírito Santo de Deus. Então, denominação não vai salvar ninguém, mas cuidado, se a denominação está ensinando a doutrina de Cristo, a ideologia de Cristo, aquilo que Cristo quer que ensine, aquilo que está em conformidade com a palavra de Deus. O que aqueles homens escreveram, aqueles que conviveram com Jesus, porque eles são as testemunhas que testemunharam a vida de Jesus, as palavras de Jesus, as ações de Jesus. Então, muitos contestam, mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, foi escrita por homens, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E por quê? Será que seriam tão inteligentes esses poucos que escreveram esse livro maravilhoso, que é uma biblioteca de 66 livros, que tudo o que eles escreveram há quase 2000 anos atrás se cumpre hoje?
Vocês não acham que há alguma coisa diferente nisso aí? Não há um sobrenatural nisso? O sobrenatural é o Espírito Santo de Deus. Então quem escreveu aqui sabia o que estava escrevendo. E tinha autoridade para escrever. Não é simplesmente pegar e dar um canetaço aí, como alguns escrevem, alguns livros aí, né? É tão bonito, né? Escrever um livro de romance, um livro de piadas, tantas outras coisas que se... Isso é criação do homem que passa, mas isso aqui não passa. Por quê? Porque se cumpre. Ela, no dia a dia, ela está se cumprindo. E como é interessante nós enfatizarmos o que Deus fala. Quando ele diz assim, ó, vocês vão, se vocês aclamarem a mim, se vocês me buscarem, eu vou ouvir vocês. E eu também vou dar o escape para vocês. Esse é o otimismo que eu prego. É essa esperança que eu quero passar para você. É porque isso está na palavra de Deus. Está na Bíblia Sagrada. Se nós formos olhar lá no livro de Josué, capítulo 1, eu quero ler mais os versículos aqui, que diz assim, no versículo 6, Deus falando com Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Josué poderia desanimar. Josué tinha tudo para desanimar. É o que às vezes acontece, até mesmo com aqueles, né, que a gente pensa que aquele homem lá é um homem santo de Deus. E de repente desanima, desfalece, larga tudo, porque viu que ali adiante tem um obstáculo para ultrapassar, tem um deserto para atravessar, tem um rio para atravessar, tem guerras para enfrentar, tem reis para derrotar, tem soldados para derrotar. Como é importante nós termos essa orientação, nós termos esse exemplo, nós termos uma indicação dessas para nós. Josué podia ter pensado, poxa, mas o nosso líder, Deus tirou o nosso líder, tirou Moisés, mas quem sou eu agora para enfrentar todos esses obstáculos e mais esse deserto que está diante de nós? Às vezes nós pensamos, já não tem mais esperança. O que nós estamos vendo acontecer em nosso país, parece que estamos perdendo a esperança de tudo. Não, não vamos perder a esperança. Não. Aqueles reis, eles tinham seus exércitos, eles tinham seu povo, eles tinham suas armas de guerra. Josué tinha o quê? Josué tinha um grupo de um povo nômade que tinha saído do Egito e vivia acampado de um lado para o outro. E ali, de repente, seu líder maior parte e fica Josué encarregado, então, de conduzir aquele povo. Como eu disse, se ele olhasse para as outras nações que tinha diante dele, mais o Jordão para atravessar, ele poderia dizer, mas não tem como. Às vezes nós olhamos e dizemos, não tem como. O nosso presidente está desamparado. Ele está sozinho. Não. Não está sozinho porque está com Deus.
está com Jesus. Ele clama a Jesus. Ele aceita que vão até ele fazer orações, fazer petições, convoca jejum, convoca o povo a orar, convoca o povo a jejuar. Ele está fazendo o que fez o rei de Nínive, depois de amolecer o coração, depois de aceitar aquela mensagem. Ele está chamando o povo para olhar para algo que é acima de tudo, que é Deus. Ele olha, ele pede pela nação, mas pede por Deus. Então ele não está sozinho. Assim como Josué, ele tem seu batalhão. Mas será que nós vencemos essa guerra? Olha, se nós formos fiéis a Deus, se nós continuarmos sendo fiéis a Deus, Deus vai a peleja por nós. Assim como Deus foi por Josué. Deus, ele está na frente. Ele se colocou na frente. Então, às vezes, tem que se entender e não confundir as coisas. Como o nosso Deus é um Deus de amor, ele também é um Deus de guerra. Sim ou não? Não foi o que ele fez? Ele não se colocou diante daquele exército de Josué para vencer aquelas batalhas contra Jericó, contra as outras nações. Deus foi lá, abriu o Jordão, parou as águas do Jordão, para que aquele povo, aquele exército, aqueles comandados de Josué passassem. Então, quando ele diz, não te mandei, tenha bom ânimo. Isso quer dizer, não tenha medo. Não te acovarde, vai. Não, jamais se acovarde, vá em frente. Não fique calado. Não podemos deixar que só os outros façam por nós. Nós precisamos também agir. Então, essa incumbência que Deus dá para Josué de conduzir aquele povo para a terra que ele prometeu, a terra que mana leite e mel. Então, devemos ver que as dificuldades eram muito grandes, os obstáculos de Josué eram muito grandes. Tinha muita coisa diante de Josué. Eu já citei aqui, tinha o Rio Jordão para passar. Como vamos atravessar esse Jordão? Mas quando Deus vai na frente, mas antes precisamos invocá-lo. Antes precisamos buscá-lo. Antes precisamos aclamar a Ele. Mas também não podemos fazer isso, aclamar a Deus e cruzar os braços. Não. Você tem que ir para a batalha. Como Josué foi para a batalha. Você tem que enfrentar o inimigo. Você tem que guerrear contra o inimigo. Não é esperar que as coisas aconteçam por si. Se Deus quisesse, poderia fazer acontecer. Mas Deus nos dá o exemplo, então guardem esse exemplo. Olha o que aconteceu com o meu servo. Está ali para vocês, meu povo. Está ali para você, meu irmão. Um exemplo. Ou você quer mais alguma coisa, tem que desenhar? Dá para desenhar, dá para fazer até um filme, um cinemazinho. Dá para fazer qualquer coisa para instruir o povo. Poderia não, mas a inteligência que Deus nos deu, Ele nos capacitou com a inteligência e sabedoria, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então Ele nos capacita. Ele está aqui um exemplo. Aquele meu servo, ele tinha N dificuldades diante dele. Mas por acaso ele desfaleceu? Não. Ele desanimou? Não. Ele foi à luta? Foi. Ele venceu a guerra? Venceu. E o número de pessoas, o número dos soldados do seu exército era bem inferior aos demais. Mas quando Deus está na guerra, a coisa é muito diferente. E quando tem um servo que defende aquilo que provém de Deus,
aquele que está em consonância com o que nos ensina a palavra de Deus, certamente Deus o ouve. Ele disse aqui, ó Deus é mentiroso, ele disse, quando clamares a mim e me buscais, me achareis. Nós estamos buscando a Deus. Nós encontramos Deus, nós achamos Deus. Deus peleja por nós. Ele luta por nós. Mas nós precisamos colocar esta fé em ação e fazer a nossa parte. Denunciar o que está errado. Exortar aquele que está do nosso lado, que está se levantando contra. Exortar, chamar a atenção. Ensinar-lhe o que é verídico e o que é falso. Conhecereis a verdade vos libertará, para que se liberte da mentira desse mundo pecaminoso, dessa corrupção. Aliás, eu gosto de repetir, irmão de Jesus, o discípulo, ele perguntado a respeito da religião, qual é a verdadeira religião? A verdadeira religião para o Pai, Deus Pai, é esta. Visitar os órfãos, as viúvas e combater de todas as formas a corrupção desse mundo. Combater a corrupção desse mundo. E se nós nos acovardarmos, nós somos coniventes. O que é ser conivente? Pagar junto com aqueles que cometem. Essa que é a grande realidade. Mas eu quero ler o versículo 9 ainda aqui, que Deus fala a Josué. E ele faz uma interrogação, e ele diz assim, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Esse recado é para nós. Esse recado é para o povo brasileiro. Esse recado é para o povo do mundo inteiro. Pode ser da Argentina. Quem sabe vocês também estão pensando que estão totalmente derrotados. Ainda há esperança. Essa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Antes que o comunismo tome conta, antes que o socialismo tome conta, quando vai ser liberado as leis demoníacas, satânicas, diabólicas, as leis abomináveis do aborto, do casamento homoafetivo, de tantas outras coisas que agora não vêm na cabeça, não vêm na mente. Vamos buscar a Deus. Vamos clamar a Deus. E Ele pode reverter a situação. Mas Ele só vai reverter a situação se você o buscar. Se arrependa do que você fez. Quem sabe você mesmo é conivente por ter colocado pessoas dessa estirpe no poder. Ter colocado pessoas dessa classe no poder. Para abominar a palavra de Deus. Para fazer com que Deus seja rechaçado, que Deus seja abominado. É isso que eles fazem. É isso que eles querem fazer. É essa a ideologia que essas pessoas trazem, é essa doutrina que essas pessoas trazem. Entenda de uma vez por todas, isso aqui não se está aqui citando nome de pessoas, mas poderia se citar se fosse necessário. Mas está se citando aqui uma ideologia.
Nós estamos aqui citando uma ideologia que é contra os princípios divinos, que é contra a família. Pregar ideologia de gênero nas escolas. Dizer para o teu filho que ele pode ser menino ou pode ser menina. Onde fica a divindade nisso? Onde fica o projeto de Deus nisso? Dizer para a tua filha ou para a tua nora ou até mesmo a tua esposa: meu corpo, minha regra. Se você tiver um filho lá no teu ventre, você pode matá-lo, não tem problema. Nós não vimos ele ainda, não conhecemos. Mas saiba que Deus tem chamado muita gente do ventre de sua mãe. Quem sabe está ali um chamado de Deus que vai ser assassinado por alguém. Não podemos concordar com pessoas que pregam essa ideologia. Se somos cristãos, se somos filhos de Deus, somos imagem e semelhança de Deus. Deus nos colocou no mundo para nos proliferar, para que como macho e fêmeas nós possamos reproduzir. É esse o plano de Deus, esse é o plano divino. E não plano diabólico como a ideologia de gênero. E essas outras coisas mais que nós já temos falado aqui. Vamos abrir nossos olhos. Tem muitos pregadores que estão falando a verdade. E eu aqui faço uma ressalva, porque muitos anos se pregou que não, que é somente os evangélicos que estão pregando a verdade. Meus irmãos, abra os olhos. Abra os olhos. Eu sou evangélico, sabe por quê? Porque eu sigo o evangelho. Eu sou cristão porque eu sigo a Cristo. Eu sou cristão porque eu sigo a ideologia de Jesus Cristo. Mas, graças a Deus, que hoje tem líderes das mais diversas denominações que estão alertando o seu povo, estão alertando o seu rebanho, suas ovelhas. Muitas vezes há diferenças em algumas coisas, mas pelo Espírito Santo há de acontecer que essas pessoas que às vezes pregam alguma coisa um pouco fora do padrão ideológico de Jesus, que possam vir a se arrepender e voltar a ensinar. Mas cabe a cada um de nós, como eu já disse antes, fazer um autoexame, fazer o exame, consultar a palavra e olhar a veracidade da palavra de Deus. Então, meu querido e amado irmão, esse ânimo que eu falo, que eu anunciei antes, coloquei ali no meu Face, te convidando para assistir essa live. Eu sei que as pessoas não gostam porque as lives são um pouco mais estendidas, mas muitas vezes para poder meditar, nós precisamos fazer com que se espiche um pouco mais para nós podermos explicar. Então, Deus nos deu isso que eu passei para vocês hoje através do Face. Uma mensagem de esperança, de otimismo e de alegria, porque, embora sendo poucos, nós ainda somos um remanescente que pode fazer a diferença. Assim como Josué fez a diferença. Ele buscou a Deus e com seu pequeno exército, ele venceu vários reinos e conquistou a terra que Deus prometeu. A terra que mana leite e mel. E Deus tem promessa para nós. Deus nos prometeu um país próspero e abençoado. Então não vamos desanimar. Nós vamos buscar esse país. Nós vamos buscar essa nação para nós.
E essa nação chama-se Brasil. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós vamos lutar. Buscando a Deus em primeiro lugar, mas também precisamos agir. E fazer com que as coisas venham a acontecer. E que as promessas de Deus venham a ser realidade para o povo brasileiro. Que Deus te abençoe, querido e amado vinde. Domingo teremos a nossa live às 19h30, direto do templo, casa de Deus. E se você não puder assistir no domingo, você é nosso convidado para quarta-feira que vem, às 20 horas, a nova live. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, esteja conosco hoje e sempre. Vamos em paz e o Senhor Jesus nos acompanhe. Amém? Glória a Deus. Nós aqui ainda vamos estar mandando a nossa saudação, né? Para os participantes. Nós damos a bênção apostólica aqui, mas vamos lembrar algumas pessoas que nos estavam participando aqui. A missionária está aqui sempre do lado, aqui, ó, me ajudando, né? Precisamos trabalhar juntos. Muito bem. Então, nosso abraço para Ilone Valdo, que esteve nos acompanhando, a Renita Miller, também a Silvana Alberti, a Úrsula Nardina, a Eleni Glenson, a Mayra Stefanski, o Jadir de Almeida, Placir Gregório, Valde Gersberg, também a Ivete, minha irmã, a Roseli Stein. Muito bem. Aqui a Milena e o Leonísio Berf, Deus abençoe. Nelson Puffel, a Sirlene Schultz, Líria Balter, também a Wanda Link, a Reinaldo Hess, a Gessi Lavarda, Claudir Corin, também estava o Alexandre Alberti, a Viviane, também o Jones, e a Gessi nos acompanhando aqui. Para mim apareceu aqui, não apareceu lá para a missionária. Bom, mas um grande abraço então a todos vocês, que Deus abençoe. Levante agora a sua cabeça. Aleluia! Abraço também para a Alejandra, Reinaldo. Deus abençoe, Ivone Volvo. Severina Alenino. Deus abençoe. Graça e paz.